a gente não vai à praia, né? À piscina, o que a gente faz? A gente grava, né? Olá, gente, bem-vindo ao Ando Sem Amazon. Meu nome é Bruna e eu gostaria de agradecer especialmente aos inscritos aqui do canal. Muito obrigado, gente. Novas pessoas chegaram essa semana e eu fico muito feliz de receber vocês aqui. E hoje a gente vai falar de uma autora que eu não dava nada por ela, porque eu não conhecia, e de um livro com um título que me deixava um pouco assim, será que eu vou gostar de ler esse livro? E eu tô falando de O Fantasma, de Danielle Steel. E aí, você já escutou falar sobre essa mulher? Bem, vamos falar um pouco dela, né? Eu vou ficar mostrando, gente, esse livro, mas é porque ele tem uma capa que tá reluzindo bastante, ele fica dando uns reflexos. E essa capa, sinceramente, ela não é muito bonita, né? E tem vários livros dela com essa capa. Com essa capa não, né? Assim, com esse estilo, esse azul, com esse amarelo, essa lombada que é um outro azul, ela é bem bonita, ó. A Danielle, ela me surpreendeu. Eu não sabia que ela tinha tantas obras. Ela tem mais de 60 romances, ela tem livros de não ficção, alguns livros infantis, e ela não, ela entrou para o Guinness Book por ter ficado 381 semanas naquela lista de best-sellers do Timer. Você imagina? Ela é comparada a Agatha Christie, com muita honra, não é mesmo? Por ser comparada à rainha do crime. Talvez a Danielle Steel seja a rainha do romance, né? Porque me parece, porque eu só li um livro dela, mas pelo que eu li da biografia, ela gosta dos romances, do drama e de mulheres fortes e reviravoltas e plot twists e tudo mais. Ela morou a maior parte do tempo da infância dela, né, na França, só que ela nasceu em Nova York. Ela hoje é mãe de 9 filhos e ela já está no seu 5º casamento. É uma vida assim bem badalada, eu diria. O primeiro romance dela, chamado Going Home, foi escrito, né, em 1973 e foi traduzido aqui no Brasil. Como vocês sabem, nós somos maravilhosos para traduzir, né, os títulos e colocar subtítulos estranhos em filmes. Mas acredite, se você quiser, Going Home foi traduzido como O Apelo do Amor, como se fosse um filme pornô. E aí eu fui procurar e o último livro dela, lançado, mas não foi editado aqui pro Brasil ainda, se chama The Right Time, em 2017. E eu tenho medo que eles traduzam e coloquem o título Tic-Tac do Relógio. Esse livro, O Fantasma, ele foi publicado em 1997. Eu tinha mais ou menos 6 a 7 anos, dependendo da data que ela publicou. E assim, ela trabalha nesse livro com uma estrutura de narrador em primeira pessoa e com 2 tempos, ou seja, o tempo presente, onde a gente conhece o casal Charles e Carole, e uma fofa de uma senhora chamada Senhora Palmer, e no passado com o casal Sarah e François. Então eu vou falar um pouco desses 2 casais, vou falar só do início do livro, eu não quero dar spoiler aqui. Então eu quero de uma vez pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, e quero mandar um beijo pra Anne, que foi que me emprestou esse livro e falou comigo: Bruna, você precisa ler. E aí eu fico muito feliz, porque quando alguém fala você precisa ler, eu sei que aquela pessoa já fez um filtro pra mim, e a gente tem pouco tempo pra ler. Quando alguém filtra, é bom que a gente leia. Bem no início do livro, o Charles, ele já está num processo de término com a Carole, né? Eles têm 10 anos de relacionamento, só que eles vão se separar porque a Carole perdeu um pouco a cabeça, trocou ele por um cara muito mais velho. Eles nunca tiveram filhos porque a opção de vida deles era de badalada mesmo, trabalho, e eles viajavam separados, às vezes viajavam juntos. Quando estavam juntos não tinha nenhum problema com sexo ou festas ou amigos, eles tinham uma vida assim feliz, sabe? Aquela coisa de casado meio solteiro. Só que isso não era o suficiente para Carole, embora Charles tinha certeza de que ela era feliz. E aí, queridos, que entra no diálogo. Então, se você é casado, se você tem uma namorada, se você tem um namorado, pergunta pra ele se ele é feliz. Porque aqui no livro, o Charles
teve que ver a mulher dele trocar ele por um homem muito mais velho, porque parece que ele conversava com ela. Olha só, né? Carol não precisava de um homem badalado, precisava de um ouvido. Mas o que a gente vai vendo é que Charles entra no processo de ostracismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele, no início do livro, ele não consegue desgrudar a mente dele da Carol. Ele não consegue parar de se perguntar por que ela terminou com ele. Então você vai ler páginas e páginas dele se perguntando, dele nos contando o que aconteceu, como que entendeu? Nos contando o que aconteceu, como que era a vida deles e por que ele não consegue entender o término de um casamento de 10 anos. Ele está em Londres, ele é um arquiteto e agora ele vai embora, ele vai voltar para Nova York, de onde ele foi enviado, e ele vai trabalhar na sede da empresa onde ele trabalhava em Londres. E aí nós vamos ver Charles de volta para casa, tendo que enfrentar os velhacos da sede e um estilo totalmente diferente. Ou seja, nós temos a Europa com uma estrutura arquitetônica inovadora e Nova York, tadinha, com aquela empresa enorme, com potencial, mas com um monte de gente ultrapassada trabalhando. E aí, depois de um pé na bunda da Carole, Charles também leva um pé na bunda da sua própria empresa. Pensa bem. Os chefes do Charles não vão aguentar o humor do Charles. Ele querendo mudar tudo, ele focando no trabalho para esquecer de Carole, mas sem conseguir esquecer Carole. E aí eles falam, Charles, meu querido, por que você não vai tirar umas férias? E a gente fica aqui trabalhando, você não vai perder um centavo. Pode continuar aí nas suas férias, mas por favor, suma da nossa frente. O Charles gosta muito de esquiar. E ele fala, beleza, vou tirar essas férias e vou esquiar. E nessa viagem, ele vê uma casa muito impressionante. E depois dessa casa muito impressionante, ele também vê que a neve está atrapalhando a viagem dele. Então ele vai ter que parar e nessa parada ele acaba numa pousada que só tem uma pessoa, a dona da pousada, que é essa senhora fofa, doce, de uma história muito cativante, que é a senhora Palmer. A senhora Palmer abriga o Charles e eles conversam por horas sobre a história dela e a gente vai conhecer uma história tão bonita, um apêndice no livro que a gente fica com vontade assim, Daniele, escreve a história da senhora Palmer, sei lá, faz um pós-fácil com ela, porque a história dela é muito linda, a história dela é muito delicada. Então você vê aí também que a autora consegue encaixar numa trama tão grande, que é de 2 casais, né, 4, 5, 7 pessoas envolvidas, e aí você tem uma história que vai te segurar e vai fazer você querer ler ela de novo. Nessa conversa, a senhora Palmer conta para o Charles que o avô dela entregou para ela uma casa de herança. E essa casa é nada mais, nada menos que a casa que ele viu na estrada. Então ela fala o seguinte, olha, eu vou te mostrar essa casa. E ela começa a colocar na cabeça dele umas caraminholas, falando para ele que aquela casa tem um fantasma. Tcharam! E aí surge o título do livro. E esse fantasma não é nada mais, nada menos que a mulher do nosso segundo casal, que é a Sarah. Então essa Sarah, ela é da Inglaterra e ela se casou com um homem muito rico porque o pai dela queria assegurar o pai dela queria assegurar que ela seria feliz e que esse homem manteria também a herança dela, porque o pai dela é muito rico também. O microfone aqui, ó. Ai, Jesus. Então a Sarah casa com esse homem muito rico e ela não tem assim tantas esperanças de que a vida dela seja uma felicidade maravilhosa, mas a coisa é pior do que ela imagina, porque esse homem, que é um filho dela, ela não consegue engravidar e ela é maltratada por esse homem. Mas em determinado momento, depois que ela conta toda a história dela, ela começa a juntar joias e coisas dela para ela poder vender, pagar uma passagem para os Estados Unidos. Essa mulher fortíssima, totalmente corajosa, e ela paga 3 meses de viagem com tempestades, mortes, sofrimento, doença, e ela resiste e chega aos Estados Unidos. E chegando
aqui nos Estados Unidos, né, porque eu moro nos Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, ela consegue o que ela quer. O que ela quer? Ela quer ser uma pessoa normal, que ninguém conhece, ninguém sabe o passado dela, afinal de contas ela está fugindo do marido. Ela não é viúva, ela não é separada, ela é uma fugitiva. E ela consegue um lugar, gente. Ela vai parar num ambiente um pouco assim, como é que eu vou dizer? Como se fosse um refúgio militar, onde ela vai conhecer índios, coronéis, e é até interessante porque lá que ela vai conhecer o novo amor dela, mas não é assim de cara que eles se apaixonam, que é o François, tá? O nome dele é François. E aí ela vai conseguir um cantinho pra ela, gente, um lugarzinho pra ela plantar, ter os bichinhos dela e ser feliz. Mas a história deles é muito mais longa do que a história de Charles e Carole, tá? Ela é a maior parte do livro. E o Charles está conhecendo a história dela através de diários que ele encontra nessa casa, porque ele vai morar nessa casa. Ele pega esse 1 ano de férias dele e vai morar nessa mansão assombrada e fica lá enfurnado, lendo diários e ouvindo barulhos. Eu não posso falar muito mais, só que eu quero fazer alguns comentários, né, sobre essa história, sobre a escrita e tentar instigar você a ler esse livro especificamente. Eu tenho a sensação de que se esse livro fosse só a história da Sarah e do François, já seria um ótimo livro. Porque me parece que a história do Charles e de uma outra pessoa que ele vai conhecer não é assim tão interessante. A parte interessante do Charles é que ele consegue desencucar da Carole. E por causa da história da Sarah, ele se vê um pouco mais corajoso para seguir a vida. Eu acho que é só isso, gente, porque Charles é um homem assim um pouco desinteressante, né? E da história do presente, eu senti um pouco de falta da senhora Palmer, porque ela é uma mulher muito interessante, inteligente, e eu senti falta dela na narrativa. E o Charles meio que esconde dela um pouco o que vai descobrindo da Sarah, e ela queria tanto conhecer a Sarah, e a gente não sabe exatamente se essa senhora já conhece a história da Sarah, se ela sabe desses diários. Então é interessante também pensar que ela poderia ter aparecido um pouco mais nessa história, entendeu? Então eu acho que também não dá para a autora colocar todo mundo em evidência, né? Eu acredito que entre índios, neve, mar, navios e traições, O Fantasma é um bom livro para se ler e para conhecer a escrita da Danielle. Então, o próximo livro que eu quero ler da Danielle é esse que eu tenho, só tenho esse, né, que é A Duquesa, e que tem uma temática parecida. Uma mulher que foge, né, da sua própria realidade, porque se ela ficasse, ela ia morrer pobre, e ela resolve que não, ela não vai morrer pobre, que ela vai arrumar um serviço para ela, um trabalho para ela, e vai conseguir reaver a sua dignidade, entendeu? Então eu em breve farei uma nova resenha sobre Danielle Steel. E se você tem aí na sua casa um livro da Danielle Steel e você fala assim, não vou ler esse negócio, leia, dê uma chance para essa mulher de mais de 60 romances, 9 filhos e 5 casamentos. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, e se você se incomodou de eu ficar toda torta nessa cadeira, comenta aqui comigo, porque eu não vou gravar de novo só porque eu fiquei torta, é porque eu tô com muito sono. Hoje é domingo. Bom domingo pra vocês. Até lá. E vamos atravessar 2019 dentro. Um beijo.